Vamos lá. Então, conduzindo um cerco, tá? É o penúltimo assunto dessa paraxá, tá? Então, Deuteronômio 20, do 19 até o 20, vai falar a maneira certa de se conduzir um cerco, tá bom? Ou seja, o Criador ele faz tudo de uma maneira tão organizada que até a maneira que o cerco é feito, ele diz como tem que ser feito o cerco, tá bom? E vamos lá. E a gente vai para o último assunto dessa paraxá, o assassinato não solucionado. A gente vai ter a impressão até de que Pilatos já conhecia essa passagem aqui. A gente vai falar assim, poxa, eu acho que Pilatos, ele deve ter ouvido falar alguma vez nessa passagem aqui, tá? Porque ele, de todo jeito, mesmo que não fosse israelita, mas ele morava em Israel, tá? Ele governava ali, então ele com certeza sabia de algumas coisas que devia chegar aos ouvidos dele. Vamos lá. Vamos ler Deuteronômio 21, do 1 até o 9, para a gente concluir a paraxá, tá? Isto é o que tu deves fazer quando um cadáver for encontrado caído no campo, na terra que Yahuá, teu Elohim, está te dando para ocupar, e não se sabe quem o matou. Teus anciãos e juízes devem sair e medir a distância para as cidades em torno do cadáver. Os anciãos da cidade mais próxima do cadáver devem trazer uma bezerra que nunca trabalhou e que nunca tenha puxado carga com um jugo. Os anciãos desta cidade trarão a bezerra para uma corrente de riacho, a terra em torno da qual nunca deve ter sido trabalhada ou lavrada. Lá, na corrente, eles devem decapitar a bezerra. Os sacerdotes da tribo de Levi então chegarão, pois esses são os que Yahuá escolheu para servi-lo e para pronunciar bênçãos em nome de Yahuá, e que são encarregados de decidir em casos de litígio e sinais leprosos. Todos os anciãos da cidade mais próxima do cadáver lavarão suas mãos sobre a bezerra decapitada na corrente. Os anciãos falarão e dirão: nossas mãos não derramaram este sangue e nossos olhos não o testemunharam. Estão reparando que parece até o que o Pilatos falou? Eu nada tenho a ver com a morte desse inocente. A gente sabe que ele está errado, tá? No fim das contas, ele era o governador. Ele é que estava tomando aquela decisão. Ele ficou com medo da multidão. A gente sabe disso, tá? Mas, de alguma maneira, a gente percebe que ele conhecia essa passagem, tá? Os anciãos falarão e dirão: nossas mãos não derramaram este sangue, nossos olhos não o testemunharam. Os sacerdotes então dirão: perdoa o teu povo, a quem tu, Yahuá, redimiste. Não permitas a culpa pelo sangue inocente permanecer com teu povo Israel. O sangue será assim expiado. Tu assim te livrarás da culpa do sangue inocente em teu meio, uma vez que tu farás aquilo que é moralmente certo aos olhos de Yahuá. Então aqui a gente fechou a paraxá, tá? Então a gente não faz ideia de quanta maldição existe sobre as nações. Imagina o Brasil, um país que tem milhares e milhares de assassinatos todos os anos, todos os dias, tá? Então a gente vê que a terra clama por vingança, pelo sangue, tá? O que o Criador falou para Caim? O sangue do teu irmão Hevel clama desde a terra. Então imagina, tá? Quanto pecado é feito na terra desde a época de Adão e Eva. Ou seja, então inúmeros pecados são cometidos. E a Torá prescreve que acharam o corpo de um homem morto, tá? Aí eles mediam, não soube como que foi que aconteceu aquele assassinato. De todo jeito, deveria vir uma punição sobre aquela terra. Então vinham os anciãos, por exemplo, vinha um ancião de uma cidade lá de Israel, um ancião de outra cidade, de outra, aí media. A cidade que ficasse mais próxima daquele lugar onde achou o corpo morto era a cidade que era considerada culpada. E eles degolavam uma bezerra, tá? uma novilha lá, a gente viu aqui nesse capítulo 21, tá bom? A gente viu isso, ou seja, eles imolavam ela, tá? A bezerra, tá? Ela era decapitada. Tipo assim, a gente não sabia, não sabe nem o que aconteceu, não imputa pecado sobre a nossa terra. E o Criador, que é bom, ele sabe que aquela cidade inteira não tinha culpa por causa daquele pecado. Ele, na sua Torá, que é uma Torá amorosa, ele já estabeleceu o quê? A remissão através do sangue, que aponta para o sangue de quem? Do nosso Messias Yahushua. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, todo derramamento de sangue da Torá já apontava, já prenunciava o sacrifício do nosso Messias Yahushua, tá bom? Então, que venhamos ser como esses anciãos, tá? Que venhamos ser como pessoas íntegras, que
não venhamos ser cúmplices nas coisas erradas. Só para a gente ter ideia, né? O rei Davi, ele em certa ocasião, ele estava chamando Abner, tá? Para ser o comandante do seu exército, tá? E o Joabe, que começou bem, lembra que eu falei do Joabe que começou bem? O Joabe? Quem ferir primeiro, tá? Os jebuseus será chefe do meu exército. Começou muito bem. Joabe era sobrinho de Davi, além de ser sobrinho de Davi, era o quê? Era muito corajoso. Foi o primeiro israelita lá, tá? E da tribo de Judá também foi lá e feriu, né, os jebuseus, tá? E Davi conquistou a cidade de Jerusalém. Mas o mesmo Joabe, lá no futuro, tá? Quando morre o rei Saul, Abner, tá? Abner, ele promete para Davi que iria trazer as duas casas, Judá e Efraim, as 12 tribos de Israel, para formar uma aliança com o rei Davi. Olha que bênção, que maravilha, tá? E Joabe não estava, e quando ele chega lá e fica sabendo disso, que Abner seria o comandante do exército agora de Israel e tudo, ele sai correndo, pega o seu cavalo, vai correndo, e traiçoeiramente ele vai e mata a traição. Quem? Ele mata Abner, a traição, né? E Davi, ele não comeu pão, nem bebeu água, não comeu comida aquele dia todo. E diz o texto, e todo Israel soube que o rei Davi não tinha nada a ver com isso. E Davi ainda falou, né? Joabe, né? No leito de morte dele, ele fala para o seu filho Salomão, não deixes os cabelos brancos de Joabe descerem em paz à sepultura, porque num período de paz ele derramou sangue inocente, ele derramou sangue de um homem mais digno do que ele. Ou seja, então Davi era um homem segundo o coração de Elohim, e ele ordenou a Salomão que não deixasse esse homem morrer em paz. Então, infelizmente, o sangue que é derramado injustamente, ele contamina a terra, e a terra clama, ela clama por, vamos dizer assim, para que a justiça seja feita, tá? Então, que venhamos ser justos. A gente vai fechar a Paraxá, tá? Lembrando um versículo que está logo no início da Paraxá, tá? O Daniel leu em hebraico 3 versículos para nós. Ele leu Deuteronômio 16, aí ele leu os versículos 18, 19 e 20, tá bom? Ele leu para nós esses 3 versículos. Então, olha que coisa interessante que diz aqui no versículo 20. Só o início dele. Tzedek, Tzedek, Tirdov. De novo. Tzedek, Tzedek, Tirdov. De novo. Tzedek, Tzedek, Tirdov. Última vez. Tzedek, Tzedek, Tirdov. Ou seja, justiça. Justiça perseguirás. Então, é falado 2 vezes, uma para cada casa de Israel, tá? Mashiach Yahushua disse assim, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma vocês entrarão no reino dos céus, tá? Então, que venhamos procurar essa justiça, tá? Não seguir essa justiça, mas perseguir essa justiça, tá? Agora, cometemos alguma coisa errada, temos um advogado, tá? Ou seja, o nosso Messias, que venhamos reconhecer o nosso erro, que sejamos como o rei Davi, que ele era um homem segundo o coração de Elohim, prontamente ele se arrependia. Uma coisa que a gente percebe no rei Davi, se a gente pegar os livros de Samuel, tá? Reis também, ali no iniciozinho é mencionado sobre ele, crônicas, a gente vê que ele não enfeita, ele não bota maquiagem no pecado dele não, tá? Ele fala, eu errei mesmo, eu fiz isso de errado. Então, que venhamos ser homens e mulheres segundo o coração de Elohim, e que venhamos não apenas seguir, tá? Mas que venhamos perseguir a justiça. Tzedek, Tzedek, Tirdov, todos os dias das nossas vidas. E aí poderemos falar o Salmo 23, versículo 6, tá? Certamente que a bondade e a misericórdia me perseguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa de Yahuá por longos dias. Então, que Yahuá esteja abençoando a cada irmão, a cada irmã, tá? Que são chamados a serem shoftim, são chamados, tá? Para serem juízes, tá bom? Nós somos juízes de nossas vidas, das pessoas que estão em redor de nós, tá? Muitas vezes em meio ao nosso povo de Israel, tá? E que Yahuá nos dê a cada dia mais sabedoria da constituição dele, que é a sua Torá, para que sejamos o quê? Juízes, tá? Que venhamos seguir a justiça. Tzedek, Tzedek, Tirdov. E a Torá é clara, diz que o shohad, ou seja, o suborno, cega até mesmo os sábios e perverte as palavras dos sadiquim, dos justos, tá? Então que venhamos o quê? Analisar todas as questões com imparcialidade, tá bom? Para que venhamos emitir o quê?
uma sentença justa, tá? Então que Yahuwá tenha abençoado a cada um de nós, tá? Cada irmão, cada irmã com a sua palavra, que desde o momento que a gente acorda até a hora da gente dormir, que a gente vai sempre se lembrar, se esquecer de tudo dessa paraxá, mas lembrar isso, ninguém vai esquecer, mas se esquecesse, lembrar disso, tá? Eu sou juiz, desde a hora que eu acordo, desde a hora que eu abro os olhos, tudo, eu sou um juiz, eu preciso decidir entre o certo e o errado, entre a bênção e a maldição. Então que Yahuwá esteja abençoando a cada um dos irmãos e das irmãs. Aleluia! Shabbat Shalom Lekulam! E uma Shavua Tov antecipada para todos os irmãos e irmãs. E para variar, já estamos com saudades de vocês. Shabbat Shalom Lekulam! Shabbat Shalom Lekulam! Shabbat Shalom! Shabbat Shalom! Shavua Tov! Shabbat Shalom! Shabbat Shalom! Shabbat Shalom, Kol Israel, Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, que venha o próximo Shabbat, tá? Que venha o próximo Shabbat. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.